Ações no Brasil, ações no mercado americano, criptomoedas ou mercado de Forex. Qual o melhor mercado para você operar e ganhar dinheiro no curto prazo com o swing trade? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no nosso vídeo de hoje você vai aprender como selecionar o melhor mercado para operar no mercado financeiro para ganhar dinheiro no curto prazo com operações que podem variar entre 2 dias a alguns dias para ter rentabilidades acima de 10% por trade por operação. Essa modalidade se chama Swing Trade, que é operações de curto prazo, ou seja, você compra um ativo hoje e você tem o intuito de se desfazer desse ativo, vender esse ativo em alguns dias para ganhar dinheiro com a valorização desse ativo. Ou você também pode entrar vendido numa operação e você recompra esse ativo mais embaixo para ganhar dinheiro também com a queda, ou seja, também com a crise de um ativo ou até mesmo do mercado financeiro em que você estiver operando. Mas uma das perguntas que sempre surgem e que sempre me perguntam aqui é: Arion, qual é o melhor mercado para operar e ganhar dinheiro no curto prazo? Como selecionar esse melhor mercado? Qual é o mercado mais fácil? Qual é o mercado com mais volatilidade? Ou com a maior liquidez? E mais importante, Arion, qual é o melhor mercado para agendar a operação e ficar livre do gráfico, não precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico para identificar as oportunidades de compra e venda e ter liquidez suficiente para comprar e vender exatamente no preço que eu selecionei aquelas operações. Um dos primeiros itens para você identificar o melhor mercado para você que não tem experiência ou para que você já tem alguma experiência, mas ainda assim não ganha dinheiro no mercado, é a liquidez. Você precisa verificar a liquidez daquele ativo. A liquidez ela é importante porque quando você agenda o preço de um ativo, quando você, por exemplo, pega o preço da Vale e você quer comprar naquele determinado preço, naquele determinado centavo. Vamos supor que a compra de uma ação da Vale hoje está em R$ 40,40. Mas o meu intuito através da análise técnica é comprar esse ativo aproveitando a tendência quando ela atingir R$ 50. Então, através da minha análise, eu identifiquei que aquele ativo, se atingir esse valor, ele vai continuar a sua tendência de alta até que essa tendência de alta siga para um alvo de ganho, como nós sempre trabalhamos aqui, alvo de ganho acima de 10%. Inclusive, é o alvo de ganho que vamos trabalhar também na fórmula da alta renda totalmente grátis agora para você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, que as vagas são gratuitas, mas são limitadas. Só clicar no link na bio ou verificar aqui no próprio comentário que você vai achar o link dessa inscrição. Bom, se eu identifiquei que aquele ativo, quando atingir o valor de R$ 50, ele vai continuar a sua tendência de alta, porque através da análise técnica, identificando a tendência de alta, identificando o pullback daquele ativo, eu sei que a probabilidade é que continue essa tendência de alta, inclusive trabalhando com as médias móveis, que é um guia no trade, é um guia nas suas operações. Se eu já sei trabalhar com alguns tipos de indicadores, como eu sempre ensino aqui para você, com esses indicadores e toda essa probabilidade de alta do ativo, eu identifiquei que ele pode continuar a sua tendência. Então, se ele atingir R$ 50, ele pode atingir R$ 55, R$ 60, R$ 65. Porém, eu quero comprar quando ele tiver R$ 50. Como a Vale é um ativo altamente negociado, eu posso agendar esse valor no meu home broker, na minha boleta de compra da minha corretora. Então, é um ativo que tem liquidez. Eu tenho certeza que ele vai ser comprado exatamente naquele preço que eu selecionei, nem um centavo abaixo ou nem um centavo acima. Sendo que algumas vezes podemos ter alguns centavos abaixo ou centavos acima. Como é um ativo altamente líquido, ele pode ser executado a ordem em R$ 50 e 1 centavo, R$ 50 e 2 centavos, R$ 50 ou 3 centavos. Isso porque esse ativo altamente líquido tem muitos compradores e vendedores a cada centavo, que podemos dizer assim, diferente de ativos como, por exemplo, small caps no mercado brasileiro, que são ativos que têm uma liquidez baixa, porém pode até mesmo apresentar uma volatilidade alta. Mas esse ativo com uma liquidez baixa, ou seja, não tem compradores ou vendedores a cada centavo no preço, ele tem baixa negociação no mercado financeiro, eu não posso agendar exatamente naquele preço. Até posso, mas eu vou precisar ter uma margem ali até em que ponto eu aceito a compra ou aceito a venda, até que ponto eu aceito que aquela ordem que eu tinha agendado na operação, naquele exato preço, eu posso aceitar que ele possa comprar mais ou possa vender para menos. Por exemplo, vamos pegar uma ação que geralmente não tenha tanta liquidez. Vamos pegar a ação X. Essa ação X
ela tem uma liquidez baixa. Então, se essa ação tem essa liquidez baixa, eu sei que se eu agendar ela a R$ 5,00 a compra, eu posso ter minha ordem ser executada em R$ 5,05, R$ 5,10. Essas operações que têm baixa liquidez, com ativos que têm baixa liquidez, eu tenho que colocar uma margem maior em que eu aceite que aquela compra seja executada um pouco acima ou a venda seja executada um pouco abaixo. Quando o ativo tem pouca liquidez, eu não gosto de operar ativos que custam menos de R$ 10. Por quê? Um ativo, por exemplo, que tem baixa liquidez e está cotado a R$ 3, se eu colocar uma margem de 30 centavos de diferença entre minha ordem de execução e até o limite em que eu aceite, na verdade, ser executado, esse limite de 30 centavos já é 10% daquela minha operação. Ou seja, um ativo que tenha baixa liquidez e que eu aceite a que minha ordem seja executada com alguns centavos acima, pode ter um grande impacto nas minhas operações. 30 centavos, por exemplo, poderia ser o alvo de ganho da minha operação. Então, não gosto, não aconselho também a fazer essas operações com ativos que tenham baixa liquidez e com ativos que tenham um valor abaixo de R$ 10. Mas tudo isso depende do seu gerenciamento de risco e do seu capital. Se você identificar que um ativo que está custando R$ 3 e esse ativo que está custando R$ 3 pode ter uma valorização nos próximos dias, indo até o dobro da sua negociação, por exemplo, indo até mesmo a R$ 6 em uma grande tendência, então pode ser que valha a pena correr o risco de ter a sua ordem e a sua margem ser executada até 30 centavos acima. Mas é um gerenciamento de risco que você pode fazer. Mas uma das formas de você melhor selecionar um mercado para operar são mercados mais líquidos. Por exemplo, o mercado de Forex é um mercado extremamente líquido. Quando você trabalha com pares de moedas extremamente negociadas, como o dólar e o euro, ou o euro e o dólar, você tem uma liquidez altíssima. E, inclusive, além de ser o mercado mais negociado do mundo, que é o Forex, é também o ativo euro-dólar, é um ativo, um dos mais líquidos do mundo, ou seja, você executando a compra e a venda e passando essa parte, que é uma das formas de negociar no melhor mercado, que são ativos com alta liquidez, e também tem ativos ou mercados que contêm alta volatilidade, ou seja, a variação de preço daquele ativo pode ser extremamente alta, tanto para cima quanto para baixo, variando entre 10, 20, 30, 40, 100% é uma grande tendência, variando inclusive dentro de uma lateralização em que você vê amplitude no gráfico variando 10, 15, 20, 30% também. É uma das formas de selecionar o mercado, inclusive selecionar o ativo. Pegando agora, no momento atual de criptomoedas, a volatilidade de criptomoedas não está tão grande assim, mas a liquidez está dentro daquele patamar de preço. E isso porque a tendência de grande parte das criptomoedas hoje no mercado está mais lateralizado, e mesmo com essa lateralização, possui uma alta liquidez. Porém, os alvos de ganho não são tão grandes assim. Então, grandes especuladores, inclusive grandes instituições financeiras que possuem um grande capital, até vale a pena estar operando dentro daquela lateralização e mesmo assim formando o preço do ativo, que também são capazes de fazer através da especulação. Essas grandes especulações dentro de um ativo com pouca liquidez, essas grandes instituições conseguem fazer a movimentação do preço desse ativo, conseguem majoritariamente colocar numa breve tendência de alta ou uma breve tendência de baixa. Você não deve operar, uma dica, isso é muito importante, operar um ativo que possua baixa liquidez, baixa volatilidade, porque isso vai fazer com que você fique com o dinheiro preso dentro daquela operação e isso não vale a pena. Então, o interessante é procurar um ativo que tenha bastante liquidez, porém, um ativo que tenha volatilidade suficiente para que se cumpra uma grande tendência. Por exemplo, pegando agora as ações aqui no Brasil, no setor bancário. Dentro do setor bancário, como por exemplo, ações da Itaú, ações do Santander, ações do Banco do Brasil, ações do Banco do Bradesco, lembrando que não é recomendação de compra ou venda, mas se você olhar o gráfico dessas ações, em grande período do tempo ele está lateralizado. Ele até possui uma grande volatilidade dentro dessa margem lateralizada, ou seja, o preço fica naquela faixa em que não vai para cima nem para baixo, uma grande lateralização. Possui grande liquidez, são ativos que são altamente negociados no mercado financeiro, inclusive fazem parte das ações blue chips, chamada blue chips, né? Aquelas ações que têm uma
um grande volume financeiro sendo negociado na Bolsa de Valores no Brasil, mas aquela volatilidade que faz com que ela tenha uma grande impulsão, uma grande retração, formando grandes pullbacks no mercado, que nos dão os alvos acima de 10% por operação, não é tão grande dentro dessas ações. Porém, quando você vai para as small caps, é possível verificar que, por mais que elas tenham baixa liquidez, elas possuem uma grande volatilidade quando entram, inclusive dentro de uma tendência. Há grandes impulsões, há grandes retrações, ou seja, há muitas oportunidades para se ganhar dinheiro. Isso também acontece no mercado de criptomoedas, como alguns pares de moedas, como por exemplo o Yen e o dólar. Esse par de moeda é um ativo que possui alta volatilidade no mercado financeiro. Já o ativo como o euro e o dólar tem uma volatilidade menor que o ien e o dólar. Então são ativos que valem a pena serem conhecidos dentro do mercado. Dentro do mercado de Forex e do mercado brasileiro, qual é o mais fácil operar? Os dois são muito bons para serem operados. No mercado de small caps aqui no Brasil, dessas ações menos negociadas, mas que possuem alta liquidez, tem essa característica em que você, operando com valores mais baixos, com ações sendo negociadas abaixo de R$10, tem uma margem maior para que você tenha sua ordem executada. Então, com isso, pode fazer com que o seu gerenciamento de risco ali sofra algumas consequências. Então, as suas perdas podem ser maiores quando você perder. Mas o melhor a se arriscar dentro do mercado brasileiro é você fazer operações com ativos que tenham alta liquidez e também com ativos que estejam geralmente em grande tendência com grande volatilidade. No mercado de Forex é excelente para estar ganhando em dólar. Eu sempre aconselho as pessoas a operarem em dólar, porém são ativos que possuem liquidez e também são ativos que possuem volatilidade, ou seja, também um excelente mercado para operar e tem muito mais benefícios para serem operados, principalmente por ganhar em dólar. Indo para o mercado americano, que são as ações americanas, e é muito simples operar no mercado americano, tão simples quanto no Brasil, tão simples quanto no mercado de Forex. Eu, na verdade, não entendo como as pessoas não entraram ainda na Bolsa de Valores americanas, porque um dos grandes intuitos do mercado americano, das ações americanas, é que grande parte estão em tendência, sempre estão em tendência de alta ou estão em tendência de baixa. Inclusive, são mais de 6 mil ativos para serem operados. Quando eu comecei lá atrás, somente no mercado brasileiro, já ganhava um bom dinheiro no mercado, estava batendo ali as minhas metas semanais, minhas metas mensais nas operações, fórmula do Swing Trade estava tendo uma grande rentabilidade nas operações. Quando eu migrei, não totalmente, mas parcialmente para o mercado americano, para saber como eram essas operações aplicando a fórmula e os primeiros lucros começaram a aparecer em dólar, eu olhei para trás e vi, operar no mercado brasileiro foi excelente, porque me deu experiência, mas o mercado americano é o que está dando lucro. O mercado de Forex é o que está dando lucro. O mercado de criptomoedas, há períodos do ano que também dá muito lucro, tendo aí seu capital triplicado em algumas ocasiões. Então é importante sim que você pegue experiência em determinados mercados como o mercado brasileiro, porém o lucro real, o lucro exponencial tem outros mercados para você também ganhar em dólar. E trabalhar com a volatilidade e trabalhar com a liquidez, verificando esses ativos altamente líquidos ou altamente voláteis, é o que também te traz mais retorno e também te traz mais ganhos no mercado. E uma das coisas mais importantes a serem avaliadas também é a sua experiência no mercado. Se você não tem experiência nenhuma no mercado, vale a pena sim começar no mercado brasileiro ou no mercado americano, já que os sinais, ponto de entrada, ponto de saída, as aplicações dos indicadores com as médias móveis são bem parecidas nas operações, e inclusive os alvos de ganho são sempre superiores a 10% dentro dessas operações que possuem liquidez. Mas para você que já tem alguma certa experiência no mercado, não ganha dinheiro ainda com recorrência, e quando eu falo com recorrência, é você fechar o final do mês positivo, é você fechar a semana positivo com recorrência, não sempre, não é em 100% das vezes, porque é impossível no mercado de renda variável, mas a sua assertividade é muito maior do que a sua perda. Quando você acerta muito, quando você perde pouquinho. Isso é o que se trabalha com gerenciamento de risco. E tudo isso conta com a sua experiência no mercado. Muitas pessoas hoje operam, já é a porta de entrada que é o mini índice, que é operações também realizadas com day trade. É o tipo de operação mais difícil no mercado para operar, com o ativo mais difícil no mundo a ser operado. Quem já tem uma certa experiência em ler o gráfico desses ativos e vai para a modalidade swing trade, você vê todas aquelas informações no gráfico simples,
clara como água, identificando a tendência, dificilmente quer voltar para o day trade. Por quê? Vê a facilidade que é o tipo de operação com swing trade. Agora, quem já tem experiência com o day trade, ainda assim é válido para ter experiência naquele mercado. Por exemplo, quem opera o mini índice pode se dar muito bem no mercado de Forex em um primeiro momento, passando aí também já pelo mercado americano, no mercado de ações no Brasil. Pode ir direto no mercado de Forex. Por quê? As operações são parecidas, porém quando você coloca no gráfico de 4 horas e gráfico de 1 hora, no mercado de Forex, é extremamente parecido com o mini índice, só que muito mais claro de ser identificado a tendência e oportunidade de compra e venda. Agora, quando você já trabalha com o mercado de ações, tem experiência para o longo prazo com o mercado de ações, e você que já está acostumado com o longo prazo, utilizou ali a análise fundamentalista um bom período do tempo, e você parte para o gráfico, você identifica com muito mais simplicidade a tendência daquele ativo, e você vê aquela tendência sendo recorrente, até que haja um padrão de reversão. Se você não assistiu nenhuma aula, ainda tem aula aqui gratuita sobre padrões de reversão de tendência aqui no canal, só se dar uma procurada sobre técnicas. Tem uma playlist completa ali sobre padrões de reversão de tendência, tenho certeza que vai ajudar você. Quando você já tem essa experiência no mercado financeiro, principalmente no mercado brasileiro, para operações de longo prazo, ou inclusive nem experiência você tem no longo prazo, você só comprou uma ação porque o ativo que você comprou foi indicação de um amigo, foi indicação de um site de notícia, falou que está em tendência de alta, e você, por acaso, perdeu dinheiro naquele ativo, que estava em tendência de alta e acabou revertendo a tendência. Quando você já tem qualquer tipo de experiência no mercado, mas ainda não tem ganhos recorrentes, vale sim a pena começar no mercado brasileiro, no mercado americano, trabalhando com análise técnica, porque só ela vai dizer para você quando comprar e quando vender. Tem padrões no mercado que sempre se repetem, e esses padrões que mais se repetem são padrões que mais geram lucro no mercado. Por exemplo, padrões de pullback, que eu sempre falo aqui para você. Tem o pivô, indicando a reversão de tendência, ou inclusive a continuação da tendência. Padrões como ombro, cabeça, ombro, que quando aparece no topo de um ativo no gráfico diário, a probabilidade de reversão de tendência é superior a 80%. Pode ser que nem haja uma reversão de tendência completa, porém, quando aparece esse sinal no gráfico, quando aparece essa estrutura no gráfico, pode ser que ele haja também um grande recuo no preço. Ou seja, ele pode até não reverter sua tendência, porém, ele pode ter um grande recuo no preço que pode ser um alvo de ganho acima de 10%, ou seja, vale a pena trabalhar dentro dessa reversão. Então, quando você tem essas experiências já no mercado, analisando o gráfico, se torna mais simples no swing trade para operar e ganhar dinheiro. Quando você trabalha com operações day trade, pode operar também no mercado de Forex, você vai se dar bem se você souber analisar o ativo através da análise técnica. Inclusive, se você já tem alguma experiência no mercado de ações através da análise fundamentalista, você também pode se dar muito bem através da análise técnica. A análise técnica, ela é o que dita quando comprar e quando vender no curto prazo. É por isso que é tão interessante trabalhar com swing trade. Você não tem a euforia do day trade e você não precisa ter aquela incerteza do longo prazo como no buy and hold. Ela está no meio, ela é o ponto de equilíbrio entre essas duas modalidades, que podem se tornar até mesmo muito arriscadas para quem não sabe operar. Quando você trabalha com o curto prazo, como no swing trade, você tem o controle do ganho e o controle da perda, ou seja, você agenda quando comprar e quando vender o ativo, e também tem um alvo de ganho em suas operações. E sai da operação, ou seja, você não passa o dia inteiro analisando o gráfico e você também não deixa aquelas ações ali para sempre, podendo acontecer o que aconteceu com a Magazine Luiza ou até mesmo as ações da Americanas, que era para um longo prazo e simplesmente reverteram para um grande prejuízo no mercado. Ninguém sabe o que pode acontecer com um ativo para daqui a 5, 10, 15 anos. Mas você tem uma certa previsibilidade do que pode acontecer com aquele ativo nos próximos dias. E é por isso que nós agendamos sempre as operações no swing trade. Uma outra coisa muito importante que você deve analisar antes de entrar em um novo mercado, seja ações, criptomoedas, mercado de Forex, é o custo dessas operações. E isso também está muito voltada às corretoras, mas geralmente elas têm mesmo sempre quase que o mesmo patamar de preço. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas corretoras ou oferecem corretagem gratuita ou, inclusive, corretagens
baratas. Inclusive, tem corretoras aí que eram uma das mais caras, hoje oferecem uma corretagem de R$ 1,99 pela compra e venda de um lote. Ou seja, são corretagens mais baratas. Pegando 10, 15 anos atrás, corretagens como essas não existiam. Era corretagem de quase R$ 50, era muito caro operar no curto prazo. Então, hoje, essas corretagens no mercado do Brasil são baratas. Já no mercado americano, a média das corretagens cobradas pelas corretoras variam entre gratuita e inclusive a $1,99. Essas corretagens são das corretoras mais populares lá no mercado, porém é em dólar, precisa fazer a conversão. Mas se você já estiver ganhando em dólar com essas operações no mercado americano, então vale a pena você também pagar corretagem em dólar. E no mercado de Forex, inclusive no mercado de criptomoedas, tem a cobrança ali através do spread, que é aquela variação do preço. Essas variações têm que ser verificadas de corretora para corretora. Tem corretora que tem uma variação grande, tem corretora que não tem essa variação tão grande assim. Então, vale a pena sim verificar logo no site da corretora que você estiver utilizando qual é o spread sendo negociado, qual é o valor mínimo, qual o valor máximo a ser cobrado nas suas operações. Isso vale a pena você se atentar. E garanto a você que tem corretores que cobram muito caro, tem corretores que cobram muito barato dentro do mercado de Forex, inclusive no mercado de criptomoedas. Então vale a pena você dar uma olhada logo no site, não são letras miúdas, aparece para você até uma forma de marketing dessas corretoras ter uma cobrança de spread muito mais barata, porque isso é uma concorrência do livre mercado aí, que são dessas corretoras que trabalham com o mercado de Forex ou criptomoedas. Selecionado tudo isso e você aprendendo análise técnica, como eu sempre ensino aqui no canal, também é importante verificar como que funcionam os indicadores em cada mercado. Vou pegar um exemplo bem prático agora para você, que é o que eu sempre utilizo, o que eu sempre estou ensinando para você. A famosa média móvel de 20 períodos, que sempre utilizamos para identificar a tendência, identificar também as oportunidades de compra e venda no mercado de ações aqui no Brasil. Quando utilizamos ela no mercado de Forex, é comum verificar que os pares de moedas de mercado de Forex não respeitam tanto a média móvel de 20 períodos como um suporte ou uma resistência. Elas continuamente atravessam a média móvel de 20 períodos. Ela funciona nesse mercado de Forex como uma ajuda para identificar a real tendência desse par de moeda. Já no mercado aqui do Brasil, mercado de ações, funciona muito bem como suporte e resistência, inclusive no mercado de ações americanas. Então tem essas variações, então é importante saber que indicador utilizar e como utilizar dentro de cada mercado. Uma outra média móvel importante, que é a média móvel de 200 períodos. No mercado de small caps aqui no Brasil, não vai funcionar tanto. Agora, no mercado de blue chips, vai funcionar melhor, que são esses ativos com maior volatilidade e maior liquidez. Isso porque são ativos geralmente mais antigos, então tem uma média móvel de preço de pelo menos 200 períodos. Já quando você coloca nas small caps, nem sempre essas ações de small caps, que são com baixa liquidez ou inclusive com baixa volatilidade, vai funcionar a média móvel de 200 períodos, isso quando houver a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Já partindo para o mercado de ações americanas, a média móvel de 200 períodos funciona muito bem, separando o gráfico quando o preço do ativo está acima da média móvel de 200 períodos com uma zona compradora e a média móvel de 200 períodos, a parte baixa dessa zona da média móvel de 200 períodos com uma zona vendedora. Então, isso é muito importante saber como operar com a média móvel em diferentes mercados. No mercado de Forex, a média móvel de 200 períodos não tem grande valia para operações no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário. Então, são esses indicadores e esse conjunto de estudos que vale a pena você operar em um mercado e muitas vezes em outro mercado não vale tanto ser operado se você estiver iniciando no mercado. Agora, se você sabe, como sempre ensino aqui para você, identificar quando comprar e quando vender, aproveitando uma grande tendência, você vai operar esses 4 mercados com maestria e ganhar dinheiro com operações acima de 10% por trade. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou ajudar e posso fazer um próximo conteúdo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.